Direito Administrativo, Legislação Especial, Lei 8666, Preliminares. Antes de adentrarmos propriamente dito na Lei de Licitações, precisamos lembrar que é competência privativa da União legislar sobre licitações, nos termos do artigo 22, inciso 27 da CF, que diz que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. E o artigo 37, inciso 21, fala que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. E o artigo 173, parágrafo 1º, diz que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Sendo assim, foi criada então a Lei de Licitações, a Lei 8666, que vamos estudar a partir de agora. E o objeto dessa lei são as normas gerais de contratos e licitações de obras, serviços, publicidade, compras, alienações e locações dos entes públicos, ou seja, União, Estados e municípios, e da administração direta ou indireta. Lembrando ainda que essa lei se aplica ao Legislativo, ao Judiciário e ao Tribunal de Contas. Com relação aos contratos, nós temos que ele é um ajuste de vontades com vínculos e obrigações recíprocas. Portanto, suas características são, conforme a doutrina, interesses contrapostos, vontades cooperantes e atuação disjunta. Lembrando ainda que essas obras, serviços, publicidade, compras e alienações e locações, quando são realizadas com terceiros, é precedida de licitação obrigatoriamente, salvo exceções que veremos mais adiante. Importante salientar que essa lei se aplica ainda a convênios, acordos, ajustes e outros contratos semelhantes. E para a doutrina, esse ajuste de vontades é aquele que tem vínculos com objetivos comuns. Portanto, as características desse ajuste de vontades são os interesses comuns, as vontades elas se somam e a atuação é paralela. Observe que existe uma diferença clara entre os contratos, em seus ajustes de vontades, e os convênios, acordos ou ajustes outros. Porquanto, aqueles, ou seja, os contratos, eles são contrapostos. No entanto, os convênios, acordos e ajustes, eles são de interesses comuns. Ainda com relação a esses convênios, acordos e ajustes, eles devem ter aprovação prévia do plano de trabalho. E esse plano de trabalho deve conter o mínimo a identificação do objeto, as metas, as etapas, as fases de execução, o plano e a aplicação dos recursos financeiros, o cronograma de desembolso, a previsão do início e fim da execução, e se houver ajustes no caso de obras e serviços de engenharia. Lembrando que os recursos próprios para essas obras e serviços devem ser assegurados, salvo se o custo total for gerido pelo órgão ou entidade descentralizada. Importante lembrar que, quando houver a assinatura desses acordos ou convênios, deve ser dada ciência à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal, conforme o caso. Lembrando ainda que a liberação do dinheiro em relação a esses convênios deve ser feita na parcela dos convênios conforme o plano de aplicação, que está no plano de trabalho, salvo no caso de retiradas parceladas ou saneamento de impropriedades. E esse saneamento de impropriedades pode ser a falta de comprovação da aplicação boa e regular da parcela recebida,
ou ainda se for verificado desvio de finalidade, atrasos injustificados ou as práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração pública, bem como o inadimplemento de cláusulas básicas, ou ainda se o executor não regularizou as medidas apontadas pelo repassador de recursos ou pelo integrante do sistema de controle. Tudo isso a gente vai ver mais à frente, embora façam parte dessas informações preliminares.